Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Êxodo, capítulo 12, dos versículos 1 ao 8 e depois dos versículos 11 ao 14. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. E devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que é vez de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 115, com o refrão retirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. O cálice, por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 ao 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 13, dos versículos 1 ao 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido.
Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Reflexão. O Evangelho emprega o verbo saber por 3 vezes, versículos 1, 3 e 11, referindo-se à soberania de Jesus na condução dos acontecimentos que o levariam ao martírio na cruz. A tríplice insistência de que Jesus sabia revela também a consciência e a obediência dele ao Pai. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai e amou os seus até o fim. O fim é a sua doação extrema e amorosa na cruz. Sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, Jesus retirou o manto de sua realeza e cingiu-se com uma toalha, uma estola, símbolo do sacerdócio com que celebramos sua instituição. Assumindo assim a condição de servo, Jesus lavou os pés da comunidade, a fim de que seus discípulos entendessem o sinal que lhes dava. Compreendeis o que acabo de fazer? Se o Mestre e Senhor doou-se, os seus discípulos necessariamente devem praticar a doação de si para se assemelhar a Jesus. Apesar da consciência de que tudo estava em suas mãos, não deixou de lado sua obediência ao Pai. Por isso, abaixou-se e lavou os pés dos discípulos, sinalizando sua doação total, livre e gratuita aos seres humanos em favor da salvação dos próprios seres humanos. Lavar os pés é sinônimo de amor cuidadoso e de vida eucarística. Lavar os pés uns dos outros não é a desonra, mas a excelência de uma comunidade que celebra a memória perpétua da Páscoa de Jesus. Lavar os pés é a humildade e a fraternidade constantes numa comunidade que deseja celebrar dignamente a Eucaristia, cuja instituição a segunda leitura de hoje nos recorda. Lavar os pés uns dos outros é o testemunho de comunhão e participação que a Igreja, em sua sinodalidade, oferece ao mundo. Uma pessoa e uma comunidade eclesial que não lava os pés da humanidade não cumprem a missão dada pelo Senhor. Tenha um santo e abençoado dia.